Meu nome é Júlio Brito, eu tenho 48 anos e sou do Rio de Janeiro, do Brasil. Estamos aqui há 1 ano e 9 meses. Em 2017, nós fomos para o Canadá. Ficamos 1 mês lá para ver familiar e voltamos com a decisão de sair do Brasil. Pelo que a gente viu lá, pela segurança, pela maneira que as coisas aconteciam lá, em relação ao trabalho, em relação a oportunidades, em relação a deslocamento de transporte público, saúde um pouco também. Então a gente saiu com essa decisão, voltamos de lá com essa decisão de sair do Brasil. A minha esposa, ela é doutora em linguística e investigadora. E surgiu a oportunidade dela se candidatar a essa posição em Portugal, e era em Braga, e ela se candidatou e foi aceita, e nós nem pensamos, já estava, né, pela língua, ia ser mais fácil para o meu filho, que na altura estava com 3 anos. Braga apareceu, a gente foi praticamente escolhido por Braga, né? Braga é uma cidade menor do que o Rio de Janeiro, né? Menor que Lisboa, assim, e tem um ar aconchegante pra gente, né? É uma cidade onde está tudo perto, uma cidade que você tem facilidade de acessar, você tem tudo em Braga. Não precisa sair para outro, né? Para outro lugar, né? Você tem um shopping, você tem um hospital, você tem bares, universidade, tudo perto, né? Você está sempre a 10 minutos de algum lugar que você queira ir. E a parte cultural também de Braga me deixa assim feliz de ver que a cena cultural acontece, né? Nós chegamos na altura, estávamos no meio da pandemia, então a gente saiu praticamente de um apartamento e entramos em outro, né? Saímos do Rio. Na verdade, eu estava na Paraíba, a gente se mudou para Paraíba, dentro do Brasil, e viemos para cá. E ficamos um tempo. Então, agora, no desconfinamento, né, agora já tem um tempo, é que a gente está conhecendo realmente Braga, conhecendo o que a cidade tem, a parte cultural, assim, né, encontrando pessoas e acessando os lugares e conhecendo lugares. A gente só conhecia pelo carro, a gente passava de carro, conhecia, olhava. E agora, do pós-pandemia, a gente está podendo conhecer bem a cidade. O mais difícil na adaptação, da mudança, né, toda em si, é deixar as pessoas que estão no país, né, que estão no Brasil, família e os amigos. E aqui, eu e a minha esposa, a gente estava com a certeza que ia ser bom, né? Então a gente se preparou, a gente estudou um pouco sobre o país, sobre Braga, estudamos um pouco sobre a língua. O miúdo é que sofreu um pouco com a adaptação por causa da língua. Apesar de ser a mesma língua, ele tinha muita dificuldade de entender. E as pessoas também não se preocupavam muito em se fazer entender. Para ele foi um pouco mais difícil, mas a gente ajudava em casa e conversamos com os professores. Chegamos a mudar ele de escola por isso. Fomos para um lugar que tinha um pouco mais de preocupação com o afeto, com essa coisa da linguagem, com a interação dele no grupo, sabe? Isso fez uma diferença grande para ele, né? Ser integrado ao grupo, ser acolhido mesmo. Eu tenho uma relação muito boa com os portugueses desde muito miúdo, né? Na minha rua, onde eu morava no Rio, tinha uma feira livre aos sábados. E os feirantes eram muito amigos do meu avô e da minha avó. Na altura a gente morava com eles e eu convivia muito com eles. A minha avó tinha um lado português também, então aquela coisa da família junta, a coisa dos almoços, o tipo de comida que a minha avó fazia era um tipo de comida portuguesa, e aquela cesta depois do almoço. Então
tem um pouquinho da cultura a gente acabava vivendo ali, eu já conhecia um pouco. Então eu tenho um carinho pelos portugueses, né? E eu fui muito bem recebido, sempre fui muito bem recebido. Enfim, eu me agrada muito os portugueses. Aqui em Portugal eu acho que eu vivo melhor do que eu vivia lá. Como eu falei, eu tinha uma vida equilibrada, não nos faltava nada, sabe? Mas aqui eu vivo mais tranquilo em relação à segurança, em relação ao meu filho. Eu vivo com mais tempo livre, coisa que eu não conseguia no Brasil. Eu trabalhava 12 horas por dia, segunda a sábado. E aqui eu consigo trabalhar, fazer tudo que eu tenho que fazer e ainda sobra tempo para minha família, para a gente, no verão, o sol se põe tarde, né, 8, então a gente acaba o trabalho, busca o miúdo na escola, vamos à praia, vamos ao parque, né, vamos ao cinema, a gente ainda tem uma vida... tem história, né? Todo imigrante tem história para contar em relação à língua, em relação aos costumes, as besteiras que a gente acaba falando por não conhecer algumas palavras. Mas tem uma história que me marcou muito. Quando a gente chegou, a gente veio para Coimbra, que a minha sogra mora em Coimbra. E ficamos lá 2 meses. E eu estava passeando com meu filho na altura tinha 4 anos, passeando pela rua, é uma rua calma, é um bairro bem residencial, passeando com ele pela calçada e ele queria atravessar a rua. E eu expliquei, não, eu tenho que atravessar na faixa de pedestres, né? Tem que fazer, e expliquei para ele, parei com ele na beira da faixa e ele quis atravessar, eu segurei, falei, ó, tá vendo? Tá vindo um carro, tem que esperar o carro passar. E o carro veio andando cada vez mais lento, e eu naquele de vai no vai, esperando, e eu achando que o carro iria passar, e o carro parou. Aí por um segundo eu fiquei assim, meio sem entender o que estava acontecendo, olhei para o motorista, era um senhor, estava parado me olhando assim, tranquilo, semblante tranquilo. Ali eu entendi por que eu vim, por que fizemos toda essa mudança, né? Porque as pessoas param, têm respeito. Ele parou ali para atravessar com meu filho, que ele me deu uma tranquilidade de, nossa, a gente fez o certo, porque fica uma dúvida, né? Será que eu vou? Será que é o certo? Vou deixar a família aqui, né? Você sabe que tem a facilidade de pegar um avião e ir encontrar, mas você não está convivendo o dia a dia. Eu vou largar aqui meu emprego, minha esposa vai largar o emprego dela, os nossos amigos, toda a vida que a gente construiu até aqui, a gente vai deixar aqui guardadinha e vamos para um outro lugar. Será que vale a pena essa mudança toda, né? E fizemos isso por nós, claro, por mim e pela minha esposa, mas mais pelo miúdo. Não pensamos em voltar. Não pensamos. Pensamos sim em visitar, né? Encontrar a família, os amigos, mas voltar não é mais uma opção.